Olá gente, tudo bem? Esse aqui é o meu segundo vídeo, né? E eu vou fazer uma série de 3 vídeos para poder explicar o que é o oráculo, como ele funciona, se pode haver alguma base científica ou se ele é simplesmente adivinhatório, aleatório, né? Então, para isso, eu vou explicar primeiro o que é um arquétipo, né? Porque o tarô ele funciona através do simbolismo. Você tem uma lâmina, você tem uma carta e ela representa uma imagem. Só que para entender o que essa representação significa no homem, é importante que a gente passe pelo campo da psicanálise também, né? Como Carl Gustav Jung, que diz que arquétipo, que é uma interpretação que nós temos de uma imagem, ela está no nosso âmago do nosso ser, no nosso inconsciente mais profundo, né? E Jung chama isso de inconsciente coletivo, né? E a gente acaba absorvendo isso através de gerações, da cultura, de como é a nossa cultura. Isso vai passando de pai para filho. Então, quando você tira uma lâmina, por exemplo, do rei ou de uma rainha, você entende que através do arquétipo que rei e rainha significa liderança, né? Poder, assim como o cavaleiro significa o movimento. Por que movimento? Porque o cavaleiro ele anda pelos nobres, né? Pelos nobres e pelos plebeus, né? Então significa um movimento, uma chegada, algo desse gênero, né? Então esses são arquétipos que existem, né? E como o inconsciente coletivo, como diz o Jung, é algo que nos conecta, que nós temos em comum. Então, essa mesma relação com esse símbolo, você também pode ter, né? Então, para explicar isso um pouco melhor, eu vou falar sobre a semiótica, né? Um grande academista chamado Ferdinand Saussure diz que todo signo, símbolo, forma de expressar, atitude, palavras escritas, tem uma significação. O que é uma significação? Significação é composta de um significante e um significado. Significante é a raiz concreta daquele signo. E significado já é mais um conceito. Por exemplo, o cavaleiro ele vai representar um significante de movimento, como exemplo. Mas o significado que você tem por ele é muito mais pessoal. O conceito que você tem de cavaleiro é muito mais pessoal. Isso só quem vai dizer é você mesmo, é o seu inconsciente, que vai representar isso, subconsciente, enfim. Então, eu expliquei um pouco de semiótica, um pouco de psicanálise, para poder entender a relação da imagem no nosso corpo, no nosso inconsciente, né? Para que isso? Porque isso é uma forma de trazer clareza para assuntos que nós temos conflitos, nós não sabemos, nós temos dúvidas, porque a nossa mente racional ela é bastante limitada, né? E a gente muitas vezes não tem respostas de coisas, né? Os conflitos do dia a dia, dúvidas, isso é normal do ser humano. Mas você, quando analisa um símbolo, você consegue então trazer mais clareza para você, né? E Jung, trazendo um paralelo, né, para o tarô, quando você retira uma carta, você, através da sincronicidade, que também é um conceito criado por Jung, não existe um caos, né? Existe uma causa e efeito, uma casualidade, né? Causa e consequência. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê, uma ordem. A gente pode não entender o porquê. E agora eu vou citar um exemplo, uma história de uma casa que foi destruída por uma pedra. E as pessoas não sabem porquê. E as pessoas algumas culpam Deus, porque não entendem. Outras culpam a má sorte, porque não entendem. Mas na verdade, se você rebobinasse a fita e fosse entender o porquê, filmasse aquilo e visse o que realmente, você entenderia que de repente aquela pedra estava em cima de uma montanha e ela só caiu porque árvores que seguravam
aquela montanha, aquele chão foram desmatadas. Então a pedra ficou lá. E com a chuva, o vento, a erosão fez com que a pedra rolasse e caísse em cima daquela casa. Então percebe que não existe um caos, e sim algo que a gente não compreende, porque nós não presenciamos e nós não vemos tudo, né? Então, a princípio, esse é o primeiro vídeo. Eu vou fazer mais outros 2 vídeos, né, explicando mais sobre como funciona um oráculo. Até a próxima. Valeu. Ui!